Oi, turma! Nosso grupo é composto por Adriana, Beatriz, Euler, Ludmila e Mariana. A gente escolheu o 7º ano do ensino fundamental porque aqui a gente pode introduzir evolução, mesmo que não seja de forma profunda, como acontece no ensino médio. A pergunta a ser respondida é: como a evolução se insere na proposta curricular da BNCC? Em unidades temáticas, nós temos vida e evolução. Em objetos do conhecimento, nós temos diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais, impactos ambientais e programas e indicadores de saúde pública. Já na parte de habilidades, nós temos 5 códigos que vão nos direcionar melhor e nos dar a oportunidade de falar sobre evolução, principalmente ao falar de mudanças nos componentes que vão afetar as populações. E mais na frente a gente vai mostrar para vocês como que a gente incluiu isso no nosso plano de curso. Como vocês podem ver, a gente ressaltou algumas palavras que consideramos importantes para direcionar a gente na aplicação dentro da sala de aula. Nessa primeira habilidade, nós temos a saúde como foco, então as doenças correlacionadas aos seres microscópicos e as soluções também vão ser apresentadas aos alunos na oportunidade que a gente tiver nas aulas. E na segunda habilidade, existe a possibilidade de abordar sobre a variação do vírus, por exemplo, ao longo da história, de forma também a ressaltar a importância da vacinação. Então, a gente pode trabalhar todos esses pontos relacionados à evolução de forma a introduzir a evolução e trabalhar principalmente os conceitos. Não como a intenção de fazer eles decorarem, mas sim também explicar a origem das palavras. Usando um pouco da história para falar como surgiu, por exemplo, os 3 domínios, como que se classifica. Já o nosso plano de curso, a gente fez da seguinte forma: disciplina vai ser ciências porque a gente está tratando do ensino fundamental. Ano letivo 2021, série 7º ano. Carga horária 120 horas, sendo 3 aulas semanais. Número de aulas 36 horas para cada trimestre. O objetivo geral da disciplina é a gente saber qual é a bagagem de conhecimento dos alunos, ou seja, a gente ter a oportunidade de trabalhar os conhecimentos prévios, os conceitos prévios, para direcionar melhor a aula, além de capacitar os alunos a desenvolverem um pensamento crítico. E os objetivos da disciplina na série é apresentar aos alunos a biodiversidade que existe no planeta, proporcionar aprendizagem sobre as diferenças entre os seres vivos, para que eles possam compreender a classificação biológica e refletir sobre os processos de adaptação e evolução das espécies. De forma bem resumida, a justificativa é que a evolução biológica abrange todas as áreas da biologia. Então, por causa disso, é um conceito central e unificador. Por isso, a gente tem que introduzir a evolução e ela deve ser usada como uma norteadora do conteúdo, e sempre fazendo uso da horizontalidade na relação discente-docente e discente-discente para a construção do pensamento científico e crítico do aluno. No tópico metodologias, no início de cada trimestre vai ser realizada uma avaliação diagnóstica dos estudantes, a fim de compreender os seus conhecimentos prévios, e alinhada à ideia da avaliação formativa, a gente buscou também diversificar as formas de ensino-aprendizagem, que neste caso vão ser aulas expositivas dialogada, júri simulado, aula prática, os bicos dos centilhões, exercícios individuais e em grupo e exibição de vídeos e animações em sala. E também, para que a prática seja aplicável nas escolas públicas, a gente pensou em uma prática acessível. Então, a prática, os bicos dos tentilhões, se baseia em demonstrar aos estudantes as adaptações dos bicos dos tentilhões para a alimentação encontrados por Darwin lá no arquipélago de Galápagos. Então, as variações do tamanho dos bicos vão ser representadas por diferentes objetos. Então, a gente vai usar pinças para bicos pequenos e pegadores de massa para representar os bicos grandes, enquanto que os alimentos também vão ser de diversos tamanhos: grão de arroz, bolinha de isopor, grão de feijão. Então, cada bico só conseguiria capturar determinado tamanho de alimento, como a pinça só conseguiria capturar os grãos de feijão, por exemplo. Então, o pássaro de bico maior, representado pelo pegador de massa, seria incapaz de capturar o mesmo alimento. E na parte de avaliação, o objetivo é avaliar todo o processo pedagógico e não apenas o final, que é característico das avaliações somativas. Por isso, trata-se não somente de mensurar e quantificar a aprendizagem, é mais do que isso. A gente buscou identificar as possíveis causas dos fracassos e as dificuldades, também visando uma maior qualificação. Então, a avaliação não deve ser classificatória e linear, porque deve ter o reajuste permanente, além de
ser global, visando uma análise e reflexão sobre o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos. E dentro do conteúdo por trimestre, aqui vai ficar bem evidente a questão das habilidades já mencionadas lá no início dos slides. Então, o primeiro trimestre vai ser um trimestre composto por reconhecimento de um ser vivo, características dos seres vivos, biodiversidade, classificação, a evolução dos seres vivos e as evidências da evolução, teorias evolutivas, o vírus e a saúde do corpo, vacinação. O segundo trimestre vai ser bem geral e focado nos reinos. E percebe que dentro dos reinos a gente também focou em falar sobre as doenças causadas pelos respectivos seres vivos. Então, reino Monera, quais vão ser as doenças causadas por bactérias? Reino Protista, quais vão ser as doenças causadas pelos protozoários? Então, a gente vai abordar de forma, mesmo que breve, o que a BNCC sugere. No terceiro trimestre, a gente vai falar sobre o reino animal, dando continuidade ao segundo trimestre, e também sobre vertebrados, invertebrados, temperatura, calor e efeito estufa, que está sendo solicitado no contexto geral, do ano geral do sétimo ano na BNCC. E essa é a nossa referência bibliográfica, Companhia das Ciências, do sétimo ano do ano de 2015. A gente agradece a sua participação.